Boa tarde a todos e a todas. Vamos para mais uma videoaula de história. Dessa vez não teremos aí a nossa aula síncrona, mas sim uma videoaula. Então, nós vamos retomar de onde eu parei na nossa última aula, que foi um assunto pendente da nossa unidade 4 do livro, que é sobre descartar o lixo, os dejetos, só que isso lá no século XIX. Nas duas páginas aí do livro de vocês, na 7.2 e na 7.3, nós temos aí uma ilustração que faz um comparativo da situação aí da cidade no Rio de Janeiro, cerca aí de quase 2 séculos atrás, e uma ilustração para retratar um pouquinho da questão atual. Antigamente, aí o texto vai retratar, tem essas informações aí nesses quadros, da forma como realizavam aí o descarte desse lixo e das necessidades aí das pessoas, que eram serviços realizados aí por esses denominados tigres. Lembrando aí que o Brasil era o território aí escravagista com maior número de escravos africanos, e esses escravos aí, como a gente viu, chamados de tigres, eles carregavam todos os dejetos, todas as necessidades feitas pelas pessoas aí e despejavam nas praias do Rio de Janeiro. Naquela época, como a gente viu, eu já mostrei essas imagens para vocês na nossa última aula. Como não tinha um banheiro, não se tinha aí saneamento básico, eles utilizavam pinicos e iam acumulando aí em barris nos fundos das suas casas. Depois de cheio, era transportado por estes. Então, a questão de contrair doenças, porque aí acabava escorrendo os seus corpos, essa questão de não ter a higiene, acontecia também. Além dessa questão aí de dejetos, nós também temos o problema de jogar lixo nas ruas. E aí, quando vocês realizaram lá as duas atividades, tínhamos aí o comparativo de permanências e mudanças. Quando a gente vê a segunda parte do livro, a gente vê o que foi alterado com o passar dos anos, que hoje a gente tem a coleta de lixo, algumas coisas mudaram aí. Por permanência, nós temos isso aí. Claro que não como antes, mas as pessoas ainda têm o hábito de jogar lixo nas ruas. Então, é um ponto aí que permanece comparando a séculos anteriores nessa situação. Atualmente, o que mudou, como a gente viu aí, nós temos aí o serviço de coleta de esgoto e também o de lixo, que é realizado pelos caminhões, como mostra lá na ilustração. E aí este esgoto passa por uma estação de tratamento e depois ele é aí, depois de tratado, é despejado aí em alto mar. Então é uma situação que mudou com o passar do tempo. Então, para fechar esse ponto aí, se você não fez ainda a atividade desta página no caderno, faça e me envie. E se caso ficou ainda alguma dúvida, a gente vê isso na nossa próxima aula síncrona da semana que vem. Agora, voltando ao assunto aí de onde paramos, anteriormente nós vimos aí o início da nova república, ou seja, termina aí o governo dos militares, retoma aí direitos democráticos, e nós vimos aí com a Constituição de 1988 o acréscimo aí, ou melhor dizendo, a melhoria e garantias de direitos que antes não se tinham neste momento. Então a gente passou aí pelo primeiro presidente eleito, que foi Fernando Collor de Mello, que passou por um processo de impeachment, e nós temos aí os próximos presidentes nessa próxima república, que é o Fernando Henrique Cardoso, o Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Se tratando de Fernando Henrique Cardoso, nós vimos ele no governo anterior de Itamar Franco, do qual ele criou aí o Plano Real. E essa medida, essa ação, lá quando ele era ministro da Fazenda, deixou ele, aos olhos da população aí, de uma forma positiva. Então ele acaba sendo eleito
neste momento e começa aí seu primeiro mandato como presidente em 1995. Em seu governo, a inflação ela permanece controlada, ponto positivo aí, e algumas de suas medidas também vai ser aí a privatização de empresas estatais. Então, só para entendermos aí, empresa estatal é aquela empresa do governo que tem por função aí atividades do interesse público. Nesse momento, essas empresas do governo são privatizadas, ou seja, o Fernando Henrique Cardoso, ele vende essas empresas aí nesse momento. Então, tem grandes empresas estatais são vendidas em seu governo. Outra medida que tivemos aí é a aprovação de uma emenda constitucional. Esta emenda permitia o processo de reeleição, que não tinha aí no caso. Então, é aprovada e a partir daí ele consegue ser reeleito. Ele vai começar o seu segundo mandato no finalzinho da década de 90, então em 1999. E fica aí e acaba enfrentando no seu segundo mandato a desvalorização do real, a desvalorização do real que foi criado por ele lá quanto ministro, a crise de abastecimento também de energia elétrica, então foram alguns problemas que acontecem aí em seu governo. Na sequência, próxima eleição, nós vamos ter aí o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Popularmente chamado de Lula, assim como Fernando Henrique Cardoso, o Lula fica na presidência por 2 mandatos. Ele é conhecido aí pela implementação de programas sociais. Então, lembrando, um programa social tem como finalidade melhorias das condições de vida de classes aí que estão em situação de pobreza ou extrema pobreza. No caso de programas sociais que nós vamos citar aí, são os 2 programas, o Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. No caso do Bolsa Família, é uma transferência aí de renda direta para essas famílias nessas condições, e a proposta é que com essa renda mensal eles consigam aí ter melhorias no acesso à alimentação, saúde, mesmo que não seja um valor suficiente para tanto, foi uma ajuda grande para diversas famílias. Vale lembrar que esse programa tinha por finalidade aí pessoas em determinadas situações sociais, e aí a gente sabe que algumas famílias que não necessitariam desse tipo de auxílio conseguiram, e a gente já viu aí ao longo dos últimos anos algumas denúncias neste caso. O segundo programa é o chamado Minha Casa Minha Vida. É uma iniciativa aí na época, então criada, para que seja possível o financiamento da casa própria, geralmente aí é o apartamento, para famílias que residam aí, principalmente nas áreas urbanas, ou seja, parcerias realizadas aí entre o governo e iniciativa privada, pensando por construtoras e tudo mais, que facilite a compra de imóvel, porque sendo que muitas famílias não teriam condições ou renda suficiente para financiar a sua casa própria. E entrando para a história do país, como a primeira mulher a assumir a presidência do Brasil, nós temos aí Dilma Rousseff. Ela assume em 2011, assim como os governos que acabamos de ver anteriores, Lula e FHC. Esta também foi reeleita, então ela chega a assumir aí em 2 mandatos a presidência, com um detalhe do qual ela não finaliza o seu segundo mandato por conta do processo aí de impeachment que nós vamos ver. Por programas sociais realizados aí por Dilma Rousseff, nós tivemos aí leis que determinavam vagas aí, ou seja, cotas para estudantes aí de escolas públicas. Neste momento, para muitos foi uma grande oportunidade de acesso ao ensino superior, pois, devido às suas condições sociais, do qual se encontravam aí esses estudantes,
estas vagas destinadas aos estudantes de escola pública seriam uma garantia de ascensão social para estes. Como havia dito anteriormente, antes de finalizar o seu segundo mandato, a Dilma passa por um processo de impeachment. Ela foi acusada aí de improbidade administrativa e passa por todos os trâmites legais e teve que sair do governo. Naquele momento, quem assume a presidência aí no final do segundo mandato é o Michel Temer. Coloquei uma imagem para pensar dos presidentes aí que nós temos a partir de 85, tá? Só um detalhe que pensando na primeira imagem da parte de cima, o próximo presidente na sequência é o de baixo, depois posteriormente o próximo da fileira de cima, o de baixo, e aí segue. Na primeira foto nós temos aí o José Sarney, lembrando que ainda foi o governo dos militares, porém o seu, que seria na verdade, que assumiria a presidência foi Tancredo Neves, porém ele falece e o Sarney assume aí. Então, não foi, pensando por Tancredo, não foi um presidente eleito democraticamente, mas foi o primeiro civil. E a partir daí nós temos o Collor, nós temos o Itamar Franco, que assume depois do impeachment, FHC, Lula, Dilma, Michel Temer, depois do impeachment de Dilma, porque era o seu vice, perdão, e atualmente nós temos aí Jair Bolsonaro, certo? Chegamos ao fim da aula de hoje. Na nossa próxima aula, farei a correção de atividades e a gente comenta um pouquinho mais, caso houver dúvidas sobre o assunto, senão a gente dá continuidade. Na Agenda Edu, eu coloquei as atividades que devem ser feitas referentes ao assunto de hoje, então realizem, façam a leitura do texto e mandem aí a foto das atividades realizadas. Ótima semana para vocês, bom feriado, nós temos aí na sexta-feira, 20 de novembro, feriado da Consciência Negra. Então, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Beijão!